Segundo aos Coríntios, capítulo 4, os versos de 7 a 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Antigamente, a iluminação era baseada em algum tipo de combustível vegetal, um azeite, o óleo, posteriormente o querosene. E as luminárias eram de barro, eram chamadas de candeia, pequenas. Não sei se você já teve a oportunidade de ver as candeias antigas, da época do Império Romano, por exemplo. Elas são pequenas, recipiente pequeno, onde cabia ali o azeite, tinha ali um fio de tecido chamado de pavio, e basicamente o processo de iluminação era bem simples. Acendia-se, queimava-se o pavio, e à noite aquela pequena chama, ela iluminava os ambientes, fossem eles maiores ou menores. As pessoas não tinham uma vida noturna tão intensa como temos, de tal maneira que era assim. Inclusive, na região em que eu cresci, os meus primeiros contatos com a iluminação foram contatos assim. Não tínhamos naquela época energia elétrica naquela região. As candeias, os pavios queimavam, uma candeia de barro, e assim a luz era produzida. Uma vez Jesus chamou João Batista de uma candeia que, disse ele, queimava, ardia e iluminava. Isso é muito interessante. Jesus disse: João era uma lâmpada que ardia e iluminava. E João foi exatamente isso. Uma lâmpada que queimou para iluminar. Uma certa vez Jesus esteve com João, e João o conheceu e teve com ele uma experiência viva. E João disse acerca de Jesus: convém que ele cresça e eu diminua. E no caso de João, isso não foi mera retórica, no caso de João, isso não foi mera figura de linguagem, isto foi exatamente o retrato da sua vida. João diminuiu para Jesus crescer. À medida em que Jesus vai se tornando popular, João o Batista vai saindo de cena. João tem muita clareza do papel que ele veio realizar. Se você for nas Atos, por exemplo, quando retratarem João Batista, sabe, João é aquele que está com o dedo apontado para Jesus Cristo. É isto que ele faz. Quando Jesus está crescendo em popularidade, João está no cárcere. Quando Jesus aumenta mais a sua popularidade, João é decapitado. E os discípulos de João, alguns deles, passam a seguir Jesus.
literalmente seguem a Jesus, como foi o caso de João e André, que antes de serem discípulos de Jesus, foram discípulos de João o Batista. João, uma lâmpada que, à medida que queimou, iluminou. Estou aqui hoje fazendo o encerramento desta série que iniciei no mês de dezembro, com 13 exposições. Aliás, agradeço muito as palavras de reconhecimento, tanto da igreja quanto de fora, que tenho recebido por conta desta série. E o que temos aqui nesse texto? O ministério do apóstolo Paulo estava sendo colocado em críticas, em suspeições, em questionamentos lá na cidade de Corinto, lá na igreja de Corinto. E sabe uma crítica que eles traziam a João, a Paulo, aliás, que não era uma crítica tão original assim? A crítica era a seguinte: como você pode ser um apóstolo de Cristo? Como você pode ser um emissário de Cristo se você sofre tanto? Ou seja, se a sua vida é marcada por tanto sofrimento, como é que você pode se apresentar como um apóstolo de Cristo, um emissário de Cristo? Eu digo que essa não é uma crítica nova, ela, aliás, é tão antiga quanto o livro de Jó, por exemplo. E o que Paulo faz, escrever nessa carta, é mostrar para eles que ele é alguém inteiramente norteado, alguém inteiramente bem localizado, alguém inteiramente bem orientado. Paulo sabia de onde veio, Paulo sabia o porquê estava ali, Paulo sabia para onde ia, Paulo sabia, sobretudo, quem ele era. Paulo não era alguém que estava em crise de identidade, de valor ou de sentido. Ele tinha convicção do seu ministério, e ele vai mostrar nos versos anteriores a este, o verso 7 que lemos, que um fiel ministério do Evangelho em prol da manifestação é um ministério, em rigor, chama para Cristo. Ele vai dizer isso nos versos 1 e 2. Ele vai dizer que esse ministério manifesta a verdade, e essa verdade que é Cristo, entretanto, não resplandeceu ainda para alguns. Ou seja, apesar de Cristo ser essa lâmpada, de Cristo ser essa luz, esse sol, ele ainda não resplandeceu em todos os corações. Ele dirá isso nos versos 3 e 4. E aí, nos versos de 5 a 7, ele vai dizer que o ministério que resulta do resplandecer de Cristo no coração tem a órbita na glória de Jesus Cristo. Ele dirá que há alguns que ainda têm um véu cobrindo o seu coração, mas pela graça de Deus, em outros este véu foi removido. E ele dirá então no verso 6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí que ele chega no texto que nós acabamos de ler. Qual é o trabalho de Deus em nós? Eles criticavam o apóstolo Paulo. Como é que você pode ser um apóstolo se você sofre, se você exatamente passa por tribulações? Como é que você pode ser o emissário do Senhor? E o apóstolo Paulo dirá algo muito importante. Ele vai dizer que Deus nos quebra para que a glória dele se manifeste. Verso 7, ele dirá assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um vaso de barro, embora útil, é também frágil. É resistente, mas é frágil ao mesmo tempo. Os arqueólogos geralmente encontram vasos quebrados, partidos, com pedaços faltantes. E sabe, naquela época,
o que as pessoas eventualmente faziam, já que elas não tinham cofres, já que elas, por vezes, não tinham lugares onde esconder os seus tesouros, elas apanhavam vasos comuns, vasos de cerâmica comuns, até porque a cerâmica é um conservante muito bom, e eles colocavam dentro desses vasos os seus bens, dinheiro, tesouros, joias, pedras preciosas. E o que acontece? Era uma espécie de poupança, era uma espécie, guardava aquilo ali, e quando a pessoa então queria ter acesso àquelas joias, o que eles, aquele tesouro, o que a pessoa fazia? Quebrava aquele vaso. Aquele vaso. O apóstolo Paulo vai dizer: nós temos este tesouro que resplandeceu em nosso coração, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando quebra o vaso, a glória da joia aparece. O propósito do apóstolo é isso, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós, porque o vaso é de barro, o vaso é comum, não é nenhum vaso de cerâmica chinesa, é um vaso comum. A glória é aquilo que está dentro desse vaso. O tesouro é o que está dentro. E aí Paulo dirá nos versos de 8 a 9, observe, que Deus permite que experimentemos sofrimentos e provas. Eu sei que isso é muito difícil às vezes para nós absorvermos. Que Deus permita sofrimentos e provas, mas o que o apóstolo está a dizer aqui é que esses sofrimentos e provas, eles são assim a escola de Deus nas nossas vidas. Ou seja, Deus usa esses sofrimentos e provas, e não apenas isto, Deus nos sustenta em nossos momentos difíceis. Ele usa 4 comparações. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você conhece o elástico, não é? O elástico funciona enquanto ele puder ser distendido, mas também voltar à sua posição inicial. Essa é a função dele. E aqui o apóstolo está a dizer aqui nessas palavras, nesses adjetivos. Somos prensados como uva, espremidos, mas não exauridos. Somos achados em grandes dificuldades, até de decidir e seguir adiante, mas não totalmente sem recursos ou em desespero. Correm velozmente atrás da gente, caçam-nos e vêm ao nosso encontro, vêm ao nosso encalço, mas não somos deixados para trás ou abandonados. Nós somos jogados com força no chão, mas não somos destruídos ou tornados inúteis. Ou seja, mesmo que Deus nos quebre, e mesmo que Deus nos permita passar por sofrimentos e provas, isto é para que a excelência do poder e da glória seja de Deus e não nossa, mesmo que esse elástico seja esticado, tensionado, quase ao limite. Às vezes, em alguns casos, no limite. Porém, não é por demais alongado, a ponto de perder a sua força, a ponto de perder a sua resistência, a ponto de perder a sua função, porque mesmo que sejamos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, Deus nos sustenta. Deus nos preserva. Lembra que o apóstolo Paulo está sendo acusado? Ele sofre, como é que pode ser apóstolo de Cristo assim? E ele está dizendo, é justamente o meu Deus que está operando em mim, para que nisto a glória dele possa ser exibida. O
o tesouro não sou eu. A experiência de Paulo no ministério era assim de grande tensão. Um elástico fortemente esticado quase ao limite. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, sempre intervieram. Ou seja, Paulo experimentava a graça e a misericórdia de Deus que não permitiram que ele fosse além, fosse destruído, fosse rompido, a ponto dele poder ainda escrever esta boa carta à igreja coríntia. E aí Paulo trará um ponto que, na verdade, é o grande ponto que eu quero chamar a atenção na palavra de hoje. Ele dirá que Deus faz isso, sabe por quê? Porque Deus promove a nossa mortificação. Nos versos de 10 a 12, ele dirá assim: porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. No reino de Cristo, irmãos, há vida, mas há morte. No reino de Cristo, há um viver, mas no reino de Cristo, há um morrer. É preciso morrer aquele velho Gilson, egoísta, insensato, orgulhoso, prepotente, autossuficiente, altivo. E é preciso que nasça um Gilson, a semelhança do Filho de Deus. É preciso que aquele eu velho morra. É preciso que o Senhor nos mortifique. E para isto é que ele usa a escola dos sofrimentos, das tribulações e das provas. Sabe, a Escritura vai dizer que nós estamos unidos com Cristo na sua morte e no seu sacrifício, para que a vida de Cristo se manifeste naqueles que desfrutam do nosso ministério. Falei da luz lá atrás. Da última vez que preguei nesse texto, eu lembrei que naquela região em que nasci, as mulheres davam à luz em casa. As mulheres tinham os seus filhos, davam à luz, e essa é uma palavra muito interessante. Dar à luz é exatamente fazer o quê? Dar a vida. E as mulheres davam à luz em casa. Seus filhos nas mãos das parteiras. E sabe, gente, às vezes os partos eram demorados. Nós temos a nossa família mulheres que morreram no parto. E muitos partos aconteciam à noite. E o que iluminava todo o processo eram aquelas candeias ou lamparinas que iluminavam enquanto a vida era gerada. Algo que vai consumindo, queimando aquele pavio, algo que se oculta, que se apaga, que se consome, para que a vida seja desfrutada. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, para que morramos, para que também a sua vida, a vida de Cristo, se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sabe o que acontecia?
A lamparina, a candeia era ligada a noite inteira. O pavio queimava a noite inteira. De manhã nascia o sol. Chegava lá alguém, chegava assim na lamparina e fazia assim na candeia e fazia assim. Apagou aquela chama. Mas ao mesmo tempo, a criança emitia o seu choro. A criança nascia. Não é extraordinário isto? É exatamente esse tipo de linguagem que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Que ele está como uma lamparina que se queima, mas ali em Corinto, aquela igreja, aliás, tão egocêntrica, tão carnal, tão imatura, crentes estavam a ser gerados. A vida do Senhor Jesus Cristo estava a resplandecer nos corações. É isto. Mas para que a luz resplandeça, lembra do vaso que tem um tesouro dentro? É preciso que o vaso se quebre. Se você quiser glorificar a Cristo, sabe o que vai precisar acontecer? Deus vai precisar quebrar você. Você vai precisar mortificar o seu eu, o seu ego, sacrificar, crucificar. No fim, Paulo e todos aqueles a quem ele queimou como uma vela, um dia estarão todos juntos, com corpos ressurretos, tal como João, o Batista. Ele gastou-se, pois o vaso é frágil, como um vaso de barro, mas ele terá um corpo glorificado. Preciso trazer essa palavra para uma parte mais final. O Senhor Jesus Cristo um dia disse que nós vamos tomar a cruz e segui-lo. Que se nós quisermos sermos parte do seu reino, nós precisamos tomar a cruz e segui-lo. E sabe o que é a cruz? A cruz é um lugar de morte. A cruz é um lugar de morte. É ali que nós somos crucificados com Cristo e vivo. Vai, gente, vivo. Vocês já esqueceram, Daniel, que decepção. E vivo não mais, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tome cada dia a sua cruz e siga. Quem sabe você está muito vivo, não é? Vivo! Vivo! Tenazmente vivo! E não está ali o Senhor Deus operando em você esta nova vida, este crucificar do velho homem, mas está em você operando este velho homem resistente, que não quer quebrar-se para que o tesouro, para que a luz manifeste-se. Preciso quebrar e morrer. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Olha essa linguagem de Jesus aqui. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Você quer dar fruto? Você quer dar luz?
Você quer glorificar o Senhor? Então é preciso mortificar, é preciso morrer. A vela morre enquanto ilumina. Servir a Cristo é um trajeto sacrificial de negação a si mesmo. Agora, eu pergunto a você, qual é a luz que nós queremos que brilhe? É a nossa luz própria? Pergunto então a você, se você me permite fazer essa pergunta, pessoalizá-la, personalizá-la. Qual é a luz que você quer que brilhe? Jesus uma vez disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta é, em rigor, irmãos, a vida no reino. É preciso morrer com Cristo. A candeia durante a noite queimava. Vinha a manhã e o sol brilhava. A luz da candeia não fazia mais sentido. Sabe o que nós às vezes somos? Nós somos aquelas candeias prepotentes, aquelas lamparinas prepotentes, que chega às 5:30 da manhã e dizemos assim: não quero que esse sol nasça, eu quero é continuar. Eu quero continuar. Importante que Cristo venha, o sol da justiça brilhe, e nós que somos candeias, apaguemos os nossos pavios e nós possamos refletir a luz completa e perfeita dele. É tempo de Páscoa, né? Na Páscoa, a gente lembra os dramas centrais da morte e ressurreição de Cristo. A gente se lembra que nós estamos unidos a Cristo, que Ele nos representa ali vicariamente. A Páscoa relembra-nos de um morrer para gerar vida. E esse é um tempo, gente, em que as pessoas podem se perder. Perder a mente, perder o coração, perder a confiança, perder a serenidade, perder a sobriedade, perder a esperança, perder o caráter, perder valores. Mas essa é uma hora em que você precisa ter clareza para onde você vai. O apóstolo Paulo sabia muito claramente o sentido da vida dele. Lá em Corinto, o criticavam, o censuravam, mas ele estava muito seguro de que o que acontecia na vida dele era obra da mão de Deus na vida dele. Por isso ele vai dizer: nós não desfalecemos. Deus e Cristo estão no mesmo lugar. Quem está se movendo é você. A crise de fé é nossa. Por vezes, a confusão, o desnorteamento, quem se perde somos nós. Como aquele filho da parábola do pródigo que resolveu ir embora. Nesse momento em que a terra está dando cambalhotas, nós precisamos nos lembrar que o universo tem um ponto fixo em torno do que tudo gira, que não sou eu, é o sol, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos glorificá-lo.
Eu vejo hoje muitas discussões, muitas divisões, muitas brigas, disputas por espaço, escaramuças políticas, por vezes até pouco ministério sacrificial, pouco serviço sacrificial na Igreja de Cristo. Seriam como candeias que querem se perpetuar, que não aceitam concorrência, que não querem que o sol brilhe. Em Corinto, havia alguns irmãos que estavam disseminando uma cultura de sucesso, com referências mundanas e carnais de êxito e sucesso. Referências carnais, mundanas. E o apóstolo Paulo então vai dizer: o que está acontecendo com vocês? Na realidade, é que vocês estão desprezando Cristo, desprezando a morte de Cristo e o reviver de Cristo, porque Cristo morreu para que nós vivamos. Cristo morreu para gerar vida. João Batista morreu para que Jesus crescesse. Paulo morreu para que os crentes fossem gerados, para que a luz brilhasse e resplandecesse nos corações. Paulo queimava-se neste seu morrer para gerar luz e vida em outros. E ele foi inteiramente bem-sucedido nisso. Você quer abençoar pessoas? Então, é provável que Deus vai quebrar você, mortificar o seu eu, crucificar o seu ego, sujeitar o seu coração, para que essa vida de Cristo cresça em você. E neste seu queimar-se, neste seu quebrar-se, neste seu morrer, gere vida e luz em outros. Este é um bom lembrete para esse tempo de Páscoa, que ninguém gera luz e vida se não negar a si mesmo. Você tem negado a si mesmo? Você tem feito isto? Você tem crucificado o seu eu? Você tem pedido ao Senhor que sujeite o seu coração? Você tem se sujeitado com humildade ao Senhor? Faça isto. É libertador, é abençoador, e Deus te usa como um vaso de barro, mas que tem um tesouro maravilhoso. E no final das contas, o tesouro sou eu. O tesouro é esta dádiva de Deus que chegou ao meu coração. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos, para que a Tua palavra possa prosperar em nós, morrer da nossa natureza terrena, desse velho homem, dessa velha mulher que insiste em nos governar. E ajuda-nos para que a imagem de Cristo seja esculpida, seja forjada da luz de Cristo em nós. Abençoa-nos grandemente no dia de hoje, em Cristo Jesus. Amém.